Eu sou o Só na Boa e esse é o dia 2 tentando virar um lutador profissional. Hoje, além de gravar os sparring, eu decidi gravar as sequências também. Eu demorei pra pegar algumas porque, sei lá, meu cérebro é meio lento. Depois de umas tentativas meio falha, eu já tava conseguindo fazer bonito. Tava conseguindo defender, cruzar, esquivar, essas porra tudo aí. Pasme, mas aqui eu consegui acertar não só a sequência, como também o enquadramento. Pra mim, isso já é um puta de um avanço. Tá, eu não acertei a sequência, mas eu acertei o enquadramento. Depois o senhor passou pra nós essa defesa aí meio chata de pegar, que eu não peguei ela muito bem de início. Até porque eu não tava entendendo qual é a execução, mas o Eduardo foi lá e me explicou. Confesso que eu errei algumas vezes, mas depois foi só sucesso. Nessa hora que o Eduardo tava na lua, o senhor apareceu, quer se mostrar um pouco. Nessa hora eu realmente não sabia se estava gravando ou não, mas estava gravando. Aqui eu tive a ideia de brincar um pouco, então eu pedi pro Eduardo jogar uma sequência ali pra eu defender. Fui defendendo, fui na boa e aí vem o gancho. Isso aí, muito bom. Lembrando que não batam em crianças, tá? Eu posso. Aqui o Juan parou pra explicar pra gente sobre um chute que a gente tava aprendendo. Eu confesso que eu não prestei muita atenção até ele me chamar pra me chutar. Aí eu entendi qual o funcionamento do chute. Depois disso foi só fogo no bombril e o Eduardo já estava conseguindo me chutar. Aqui o professor parou para nos incentivar um pouco, porque a Rux é uma família, o amor que tu não recebe em casa, tu recebe aqui. Aqui o professor passou pra gente umas sequências bem básicas, como jab direto, gancho-gancho, cruza-cruza, mais focadas na técnica. Eu foquei em encurtar a distância e fechar a guarda, coisa que sim, hoje eu consegui trabalhar no sparring. Aqui foi a vez dos cruzados, eu me diverti um pouco mais. Confesso que eu acho golpes cruzados, um gancho melhor do que golpe reto. Então eu me diverti mais nessa sequência. Aqui foi a vez dos ganchos. Eu comecei só jogando gancho bem básico assim mesmo. Mas depois a gente decidiu fazer 2 na linha de cintura e 2 ganchos normais. Por mais que eu tenha torturado um pouco o Eduardo, ele disse que se divertiu no nosso treino. Muito. Do caldo na boca, hoje eu tava de tornozeleira, eu acho que esse é o nome, e hoje eu ia chutar. Confesso que eu já sabia uma coisa ou duas sobre o chute, primeiro defender. Sim, eu continuei sendo muito no enquadramento e brincando com as luvas, mas isso foi só com o Eduardo, já que ele é criança, ele ainda não sabe bem vir na maldade. Então eu fui controlando a distância, fui jogando bem, fui chutando. Aqui eu já estava sabendo mais como fechar minha guarda e manter bem a distância, focar bastante na defesa. Por mais que eu ainda pecasse, eu estava entendendo como é que o jogo funcionava. Muitos golpes meus pegaram limpo, eu não levantei a mão com ele, eu não soltei a mão com ele porque ele é criança, né? Iniciante, mas fui jogando um chutezinho bonito aqui e ali, fui com a guarda bem fechada. E ele pediu para terminar o sparring mais cedo, então a gente terminou. Aqui o professor começou a vir na minha direção, levantando a guarda, então como para estar em cima de um ringue eu preciso estar vivo, eu comecei a correr dele, né? Que eu não sou besta. Aqui eu fui com um cara que eu não sei o nome dele, ele é novo na academia, como tava sem bucal e sem caneleira, além de eu não chutar ele, eu fui jogando bem na boa. Eu fui explicando ali uma dica ou duas pra ele.
Ainda peco em brincar com as luvas, mas estou aprendendo a fechar a guarda, já é um avanço. Fiquei com pena de avançar pra cima dele, já que eu não sabia se ele ia conseguir reagir ou não. Mas aqui eu fui jogando na linha de cintura dele com a mão aberta. Ele foi pra cima do meu celular, a gente brincou que ele quebrou o vidro. Mas somos suave, fomos na boa, ele não chutou, não chutei ele. E o professor falou troca, a gente trocou. Nesse dia eu fiquei sobrando no sparring, então, porque eu não veio gente suficiente, então eu fiquei dançando ali, fiquei meio dançante na frente da câmera, fiquei esperando alguém bobear, encostei ali, fiquei só na boa, esperando o professor falar troca. Aqui eu fui com o Miguel, com um cara mais pesado, mais alto que eu, mas fui só na boa, pensei que dava pra ganhar, então fui indo. Parei de brincar com as luvas, fechei a guarda. Ele foi jogando na minha guarda, a gente fez uma piadinha aqui e ali. Depois a gente voltou à trocação. Aqui eu entendi que não dá pra ficar só se afastando, eu tinha que avançar. Ele continuou jogando na minha cara, na minha guarda, mas mesmo assim eu consegui encurtar a distância, porque ele vacila muito na linha de cintura. Fui batendo, alguns pegou na minha cara, mas eu continuei jogando, e esse último eu mergulhei muito, cara. Ele tentou jogar na minha cara, esquivei legal. Eu sou foda. É que ele se tocou que não era pra me deixar encurtar, então ele foi jogando na longa. Esse último que ele me deu acabou tirando meu bucal, por isso que eu me ajoelhei pra pegar ele de volta. Aí ele se mostrou um pouco ali na frente da câmera, mas a gente foi de boa. Eu achei que meu ouvido tava sangrando porque ele tava zumbindo. Mas, mano, eu calcei a luva e voltei a lutar, porque é isso, não tem como. Que a gente parou de lutar porque o menino novo tava se passando com o Eduardo, então a gente chamou a atenção dele. Nessa hora que gritaram trocou, eu fui com a Ana, aí vi ele no canto. Como estudos apontam que mulher bonita é igual urânio, se tu bater pode pegar um câncer, eu foquei mais em defender, esquivar, esse tipo de coisa. Quando eu avançava, eu só dava um toquezinho ou outro na luva dela, alguns na testa, mas nada muito grave. O dia foi esse, obrigado por assistir, até mais.